o tempo do Senhor para nós. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós estamos aqui debaixo de uma unção. Você pode sentir? Queria que melhorasse um pouco o meu retorno, por gentileza. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16. Enquanto você abre, eu quero reforçar aqui para você. Quinta-feira, às 19h30, nós teremos o Conexão Parental. Conexão Parental é um ministério voltado para ajudar pais, mães e pais na criação dos seus filhos. E nós vamos ministrar, mais especificamente, né, eu na área espiritual, mas a Tatiane Guimarães, que é uma ela é neuropedagoga e educadora parental, ela vai estar ministrando para mães, para pais que estão exaustos, cansados, que não sabem mais o que fazer, que têm lutado, né, guerras dentro de casa, ligado não só à exaustão do dia a dia, mas à dificuldade mesmo. Deu um problema aqui no retorno, tá? A dificuldade mesmo de lidar, né, às vezes, com alguma dificuldade que os filhos têm em casa. Por exemplo, mães com filhos autistas, por exemplo, que nos procuram muitas vezes tão exaustas, tão cansadas. E esse vai ser um tempo, né, que o Senhor vai trazer um refrigério. E também ela entende tanto disso, né? Ela estudou tanto para isso. Então, ela vai te ajudar tanto. Eu quero convidar você a estar aqui. Você pode fazer a sua inscrição pelo link da Bíblia no Instagram. Ô Pedro, está dando uns barulhos aqui, tá? Você dá uma ajeitada para mim, por favor. Você está com a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 16. Olha aqui para mim, antes da gente ler. Toda vez que a gente sai da nossa casa para vir à casa de Deus, é necessário que dentro de nós haja uma expectativa daquilo que Deus pode fazer. E antes da expectativa, em mim eu sempre gero algo. Eu venho para dizer assim, Senhor, eu estou indo ali na tua casa, independente do que eu preciso, para te adorar. Então eu venho aqui e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui dentro, eu levanto as minhas mãos e eu adoro ao Senhor, independente do que eu estou vivendo. E depois que eu adoro ao Senhor, eu sei que eu sou muito carente de ouvir a voz do Senhor. E que eu preciso muito de ouvir a voz do Senhor. E eu sei também que eu não posso me distrair aqui. Porque se eu me distrair, eu vou perder a voz do Senhor. E se eu perder a voz do Senhor, eu posso perder algo grande para a minha vida. Pode ser que nesta noite, ou naquela noite que eu estou aqui, o Senhor vai falar algo que vai mudar toda a minha história. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se posicione aqui como um filho de Deus. Até a forma de você assentar na cadeira. A Tatiana estava explicando para nós, semana passada, que o nosso cérebro entende o seguinte, quando você assenta para ser ministrado num culto, e você assenta relaxadamente, o seu cérebro entende que você pode relaxar. Então, é por isso que, às vezes, você cochila, às vezes a mente vai lá em outras coisas, né? Então, quando você assentar, assenta bem posicionado, combinado? Você vai assentar falando para o seu cérebro, eu estou num culto, e eu estou aqui para ouvir a voz de Deus. Amém? Eu tenho uma palavra para a sua vida. Eu tenho certeza que ela é do Espírito Santo. O pastor Alvin estava pregando aqui na ceia, eu estava sentada ali, ó. A hora que eu estava sentada ali, o Senhor falou comigo. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Não lembrava nem qual era o texto. Abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, o rico e o mendigo. Pronto. Na hora me veio, que lugar é o inferno? Então, essa palavra é forte. Para alguns pode ser pesada, mas ela é necessária para esses dias, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas,
E a mensagem desses dias é: prepare-se para encontrar com o Senhor, teu Deus. A mensagem para nós tem que ser: arrependa-se, arrependa-se, esteja preparado, entra pela porta estreita. Por isso que o nosso pastor está ministrando tanto aqui sobre, falou tanto, uma série de mensagens sobre religiosidade e tantas coisas. Para quê? Para nos alinhar, porque a porta, o caminho é estreito e Jesus está voltando. E eu vou ser sincera para vocês, me dá temor demais, às vezes me dá até medo. Quando Deus começa a trazer essas mensagens, eu começo a passar minha vida em revista. Eu falo: Jesus, tem misericórdia de mim. E eu começo a passar minha vida em revista, porque toda vez que Deus fazia isso nos livros proféticos e começava a avisar o povo, logo vinha a ira de Deus e o povo começava a passar aquele tanto de problema que eles passavam. Se você já leu a Bíblia, lá nos livros proféticos, você sabe disso. Então, quando Deus começa a nos exortar, a gente precisa abrir e ouvir prontamente a voz do Espírito e obedecer, porque a palavra de Deus é regida por leis espirituais, e todas as vezes que a gente quebra uma lei espiritual, nós começamos a tombar, a cair diante de Deus e a fazer a vontade do diabo. Então, o nosso tema é denso nessa noite. Que lugar é o inferno? Lucas, capítulo 16, verso 19. Jesus conta uma parábola. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as suas feridas. Então o mendigo morreu e foi levado pelos anjos junto a Abraão. Repete comigo: e então o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, repete comigo: estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, ele disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo. Repete comigo: mande que Lázaro molhe a ponta do dedo com água e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado. Repete comigo de novo: porque eu estou atormentado no meio do fogo. Mas Abraão disse: filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que vocês querem passar daqui até vocês, mas não podem, nem vocês podem passar de lá para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à casa de meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles deem testemunho, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas ele insistiu: meu pai Abraão, se alguém dentre os mortos for lá, eles irão se arrepender.
E Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não ouvem os profetas, nem Moisés, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém entre os mortos. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra que foi lida nesse lugar. Pai, esta é uma parábola que Jesus contou, que gera muito temor no nosso coração. E eu quero pedir ao Senhor agora, como eu já tenho pedido durante toda essa semana, gera vida nessa palavra, gera temor no meio dessa palavra, gera revelação no meio dessa palavra, que revelações profundas venha através dessa palavra para as nossas vidas, mas sobretudo, gera temor no nosso coração, que ao sair deste lugar, nós saiamos daqui cheios de temor. Nós já declaramos que os anjos do Senhor estão acampados nas entradas dessa rua, nas entradas desse templo, dentro desse templo, ao redor desse altar. Guarda a minha vida, meu filho, meu esposo. Guarda, Senhor, tudo que leva o meu nome e tudo que leva o nome dos teus filhos que estão aqui. Senhor, nós sabemos que nós estamos num ambiente de batalha espiritual. Por isso, agora nós te pedimos a cobertura com o sangue de Jesus nessa hora, que nós estejamos guardados debaixo do sangue de Jesus, que nós estejamos escondidos no teu esconderijo, que muralhas de fogo sejam levantadas agora ao nosso redor neste lugar, e que o Senhor seja o nosso guarda nesse lugar. E enquanto estivermos aqui, e ao voltarmos para a nossa casa, que uma guarda especial do Senhor esteja ao nosso redor. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Se assente posicionado para você receber essa palavra, em nome de Jesus. Nós lemos uma história e lemos devagarinho, e você foi repetindo a história. E você, eu creio que a maioria aqui conhece essa história, que é a história de um homem rico que morre. E que havia um homem mendigo, pobre, que estava sempre à sua porta e comia do resto que sobrava da sua mesa. O fato que Jesus conta na sua parábola é que os dois morrem. E ao morrer, um está junto com Abraão. Vamos dizer assim, um está no céu. E o outro está no inferno. O outro está em tormento, como nós lemos aqui. E a partir daí, nessa história, Jesus começa a nos revelar que lugar é o inferno. Como é o inferno? As pessoas que forem para lá, o que elas vão sentir? O que elas vão ver? O que elas vão lembrar? Essa história tem muitas revelações para nós, e nós vamos percorrer nessa história para aprender um pouco que lugar é o inferno. Muitos dizem assim: olha, o inferno não existe, o inferno é aqui. Quem dera se fosse fácil, igual é aqui. Porque a coisa apertou, a gente corre, pede perdão, Jesus perdoa, e Ele resolve para nós a situação. O inferno é tão real quanto o céu é real. O inferno não é uma metáfora. O inferno ou será, vamos dizer assim, o inferno será o lugar onde os pecados daqueles que não se arrependerem será punido. Vou repetir. O inferno será o lugar onde os pecados serão punidos. O inferno não será um lugar muito agradável. E o desejo do diabo é levar a alma das pessoas para o inferno. Muitos pensam que ele está muito interessado no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde. Na verdade, o casamento, as finanças, a saúde, é só estratégia que ele usa para tocar as pessoas, para fazer com que a pessoa enfraqueça e caia. Porque, na verdade, não é o casamento que ele quer. Na verdade, não é as finanças que ele quer. O que ele quer é a alma. Mas ele vai minando, ele vai
nos rodeando, e ele vai tentando arrancar a nossa força. Para quê? Para que a gente enfraqueça espiritualmente e caia. E quando cai, nós vamos perder a força, nós vamos perder o Espírito Santo. E aí, o que ele faz? Ele pega essa alma e lança ela no inferno. Então, que lugar é esse? Que lugar é o inferno? E nós já repetimos nessa história, que o inferno é um lugar de tormento eterno. Nós lemos isso aqui. O inferno é um lugar de tormento contínuo. Olha, quem for para lá vai ficar 10 anos lá por causa da culpa dos seus pecados. Cada um vai ser julgado de acordo com o nível do seu pecado. Não. A Bíblia está dizendo que é tormento eterno. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9, que lá é um lugar onde o fogo nunca se apagará e onde o verme nunca morrerá. A Bíblia diz que é tão terrível o fogo do inferno, que Jesus contou na parábola, que esse homem rico falava assim: pai Abraão, pede a Lázaro para molhar a ponta do dedo na água aí e vir passar na minha língua. Eu estou atormentado na chama de fogo. Mas aí você vai ver daqui a pouco que ele falou: mas não tem jeito. Quem está aqui não passa para aí, quem está aí não passa para cá. Então quem estiver atormentado lá, vai ficar atormentado eternamente. Vai sentir o fogo queimar? Sim, claro que vai. Aí tenta colocar a pontinha do seu dedo na chama do fogão, lá da sua casa. Você não vai fazer isso? Claro, não deve fazer isso. Mas se você fizer isso, você vai aguentar ficar 1 minuto, 30 segundos? Agora, imagina a pessoa sentindo o fogo queimar a sua alma. Eu aprendo que no inferno não tem refrigério. Quem for para lá vai queimar no fogo do inferno dia e noite sem pausa. No livro de Lucas, Jesus diz que no inferno, que o rico estava no inferno em tormentos. Em 2 Pedro, a Bíblia diz que o inferno é um lugar de completa escuridão e trevas. Alguma tradução diz de densa escuridão e trevas. É um lugar com lago de fogo e enxofre para tormento. Apocalipse 21:8. Lugar de lago de enxofre para tormento. Um lugar de fornalha ardente, diz em Mateus. Jesus também disse em Mateus que a alma de uma pessoa pode perecer no inferno se ela não morrer em Jesus. Mateus capítulo 8 diz que o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. O inferno será um lugar de muito choro e tamanho sofrimento de ranger de dentes. Ai! Porque é um lugar de punição eterna pelos pecados não deixados, não confessados, não arrependidos. Percebe-se que não é um lugar muito agradável. Um lugar terrível. Marcos 9, abra a sua Bíblia. Marcos 9. Jesus alerta quem tropeça no pecado e não se arrepende, não conserta. E Jesus, ele vai repetindo, que lugar terrível é esse, quando ele faz essa alerta no livro de Marcos. Mateus, Marcos, Lucas. Então, você está um pouco antes aí, tá? Você está em Lucas, deixa marcado Lucas, nós vamos voltar muito aí. E Marcos capítulo 9, Jesus faz um alerta sobre o perigo dos tropeços. Olha aí o que ele diz. Marcos capítulo 9, verso 42. Toda vez que você vier para a igreja, traga a sua Bíblia.
Marcos capítulo 9, verso 43. Ele diz assim, olha, se alguém fizer... eu quero que você preste atenção que lugar é o inferno. Ele vai trazer várias revelações. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse jogado no mar. Ele está falando de quem provoca escândalo na vida do outro através do pecado. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a. Pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tentar... O que está escrito aí na sua Bíblia? Melhor entrar aleijado do quê? Do quê? E ir para onde? Para que o fogo... Agora ele fala, ir para o inferno, para o fogo que não se... Onde não lhes morre o... E aí ele repete de novo, e nem o fogo se... Se o seu pé leva você a tropeçar, o que ele fala? Pois é melhor você entrar na vida como? Aleijado, do que tendo os dois pés e ser lançado onde? Onde o verme não e o fogo não apaga. Se um dos seus olhos te leva a tropeçar, arranque-o, pois é melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que seres lançado onde? No fogo do? Onde o bicho ou o verme não? E o fogo não? Olha o nível que Jesus eleva. Quando ele fala do perigo do inferno e do lugar que é o inferno. O inferno será um lugar de tormento eterno, dia e noite. Quem for para o inferno será atormentado eternamente pelos demônios e pelo fogo que lá arderá. Enquanto o inferno será um lugar de castigo eterno, o céu será um lugar de recompensa. Quem pode dizer glória a Deus? Enquanto o inferno será um lugar de castigo eterno, o céu será um lugar de recompensa. Aí lembra que nós lemos, volta lá em Lucas, nós lemos lá em Lucas, no capítulo 16, o verso 25, diz assim, ó, e disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, falando com o rico. No diálogo de Abraão com o rico, ele dizia, lembra-te que você recebeu os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora Lázaro é consolado, e você é atormentado. Ele não foi condenado porque ele era rico, ele não foi condenado porque ele comia comida boa, ele foi condenado porque ele morreu em pecado. E nem Lázaro foi só salvo porque ele era pobre e passava fome, ficava mendigando ali na porta dele. Sabe, a gente precisa lembrar de uma coisa, que haverá recompensa, e é isso que Abraão dizia no diálogo, haverá recompensa para os fiéis. O céu está aguardando os fiéis da terra. O céu está aguardando o que separa o santo do profano, o puro do impuro. O céu está aguardando os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro todos os dias. Quando você vai lá e dá um tropeção na fé, e você corre, e você chora, e você se humilha, e você se arrepende, e você diz, por favor, Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus, Pai, me perdoa. Eu prometo para o Senhor, eu vou passar longe daquela rua, eu vou passar longe dessa rede social, eu vou passar longe desse pecado, eu vou passar longe dessa situação. Por favor, Pai, me perdoa. Existe perdão. Existe recompensa para aquele que lava as suas vestes
no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz sobre isso. Aquele que lava as suas vestes, ele vai ter uma morada no céu. Existe uma recompensa para aquele que tropeça e logo se arrepende. Então, por isso que o pecado na vida do crente deve ser o quê? Um pequeno acidente. Aconteceu um acidente. Opa, um passo atrás. Deixa eu consertar. Deixa eu passar minha vida em revista. Não deixa eu dormir sem consertar isso. Deixa eu colocar ordem na minha casa espiritual. Porque, coloca a mão no seu coração e diz, eu sou uma casa espiritual. A minha vida é um santuário. Deus mora dentro de mim. Você pode dizer, Deus mora dentro de mim. A minha vida é um santuário. Longe de mim entristecer o Espírito Santo. Porque se eu entristecer, ele vai voar para longe. Mas então, vamos continuar. Que lugar será o inferno? Não será só um lugar de tormento, mas o inferno também será um lugar de separação eterna. Abraão olhou para ele e diz, olha, não dá para Lázaro colocar água, molhar sua língua, porque existe entre nós um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu não conseguem, e quem está do seu lado não consegue passar para o nosso. Existe um grande abismo, vamos dizer assim, entre o céu e o inferno. Quem estiver no inferno nunca terá oportunidade de passar para o céu. Quem estiver no céu nunca cairá no inferno. Vou repetir. Quem for para o inferno, nunca terá oportunidade de alcançar o céu. Depois de 100 anos, depois de 200 anos, depois de 1000, nunca. Nunca. É a segunda morte. A Bíblia diz assim, ó, é a primeira morte é a morte natural. A segunda morte será quando a alma será lançada no inferno. Há um grande abismo, ninguém passa. 2 Tessalonicenses, eu chorei quando eu vi esse versículo hoje. Capítulo 1, verso 9 diz assim, olha, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. O inferno será um lugar de separação eterna da presença de Deus. O inferno será um lugar, olha o que diz 2 Tessalonicenses, será um lugar de cumprimento, de pena, de destruição eterna. Eu disse aqui no início, o mundo espiritual é regido por leis espirituais. Quando nós quebramos as leis espirituais e não nos arrependemos, nós colocamos Deus no direito legal de agir segundo a sua palavra. O juiz, ele julga segundo as o quê? Leis. Em Deus é a mesma coisa. Ele vai julgar segundo segundo o que ele deixou escrito. Eu chorei muito quando eu li isso. Nunca tinha parado para pensar. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Misericórdia. O inferno será um lugar de separação eterna de Deus, do Pai. Será um lugar de separação eterna do Espírito Santo. Quem estiver no inferno pode desistir de orar, não vai adiantar orar. Às vezes quem estiver lá vai querer gritar e dizer, Deus tem misericórdia de mim. Espírito Santo, me ajuda.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu estou em tormentos. O Pai não vai ouvir, o Espírito Santo não vai ouvir, o Filho não vai ouvir. Orando tarde demais. Lugar de separação eterna de Deus. Lugar de separação eterna do Espírito Santo. Lugar de separação eterna da presença de Deus. Lugar de separação eterna da igreja, dos irmãos. Nunca mais vai encontrar os irmãos que foram para o céu. Nunca mais vai cantar um hino de louvor e adoração ao grande Rei. Nunca mais vai sentir a presença de Deus. Aquele versículo que diz em Apocalipse, Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. É só para quem estiver no céu, porque para quem estiver no inferno, vai chorar todas as lágrimas por séculos e séculos e séculos eternamente. Muitos que estiverem no inferno vai ficar separado eternamente da sua própria família, daqueles que forem morar no céu. Separado das pessoas que amam e que desejam tanto passar a eternidade junto. Confesso que não é fácil pregar essa mensagem, não. Muitos que estiverem lá vão desejar morrer de novo. Vão desejar a morte. E vão dizer, me mata. Cadê o anjo da morte? Ô, seu demônio, busca o anjo da morte, me mata de novo. Só que lá, o anjo da morte não opera mais. Ele é só um demônio lá. Lá não tem morte de novo. Muitos vão dizer, será que eu durmo para esquecer que eu estou aqui? Lá não tem sono, lá não tem dormir. Não existe lá. Lá é em tormentos, foi o que Jesus falou, é em tormentos, dia e noite. Escolha hoje o caminho estreito. Escolha nessa noite o caminho estreito. Eu me lembro de muitos anos atrás, eu pregava uma mensagem aqui sobre o céu e o inferno. E uma das nossas crianças, que hoje é adulto, tem filho, veio no corredor do meio aqui, ó. A Elza estava sentada ali, não sei se a Elza está aqui, você vai lembrar. Que era cheio de escada, ela subiu aqui. Agarrou na minha saia. Ela falava, Didi, ela me chamava de Didi, Didi, eu não quero ir para o inferno, Didi. Didi, eu não quero ir para o inferno. Ela se desesperou. Mas tinha gente que não estava nem aí. Escolha o caminho estreito. As mídias sociais prega assim para você, tem nada a ver. Todo mundo faz. Olha lá seu irmão, olha a mídia social, olha as redes sociais dele. Todo mundo faz. É domingo a postagem no melhor lugar. Na segunda-feira, uma postagem que não condiz nada com o melhor lugar que estava no domingo. Mas o que tem? Ele também é lá da igreja. Ele faz, eu também faço, porque eu sou cheio de vaidade, então eu também quero mostrar. Só que você está no caminho largo, meu amado. O caminho que leva à perdição, o caminho que leva para o inferno. Você não é todo mundo. Você foi chamado para ser separado pelo Senhor. Você foi chamado para lavar suas vestes
no sangue do Cordeiro, para ser diferente, para separar o santo do profano, para morar no céu. Mas só vai morar lá quem obedecer e se lavar no sangue quando tropeçar. Jesus falou mais do inferno do que do céu, sabia disso? Para nos livrar do fogo do inferno. Cuidado. O caminho largo, ele é muito espaçoso. Dá para você fazer muita coisa. Mas ele, a porta final dele, é te julgar no fogo do inferno. Vamos caminhar mais um pouco. O inferno será um lugar de lembranças. Quem estiver lá vai ter memória. Sabia disso? Jesus falou isso. Jesus mostrou isso na parábola. Lembra o que o rico falou? Lázaro, aliás, Abraão, faz um favor para mim. Vai lá na casa dos meus pais. Avisa meus irmãos para mim. Ele teve o que, gente? Memória, lembrança. O inferno será um lugar de lembranças. Quem estiver lá vai se lembrar das oportunidades que teve de conserto e não consertou. Mas é tarde demais. Vai se lembrar dos cultos e da presença de Deus que era liberada. E às vezes você ficava aqui, como uma pessoa comum, encostava às vezes até em uma pilar, você ficava assim, não, que palhaçada. Não, para que estudo? Não, para que chorar? Não, para que o pastor fica essa ajoelhação aí? Não, cantarola, que palhaçada. E Deus está aqui. E você olhando e dizendo, que palhaçada. Cuidado, hein? Você está perto. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Aproveita que você ainda está aqui dentro. Aproveita que você ainda está aqui dentro. Porque ainda dá tempo. O inferno será um lugar de lembranças de cada mensagem, de cada palavra que foi ouvida aqui dentro e desprezada. O rico se lembrou da sua própria vida, da vida dos seus irmãos. As memórias estarão lá. Será terrível lembrar das oportunidades e pensar, eu brinquei com todas elas, eu não precisava estar aqui, mas eu estou aqui porque eu brinquei com as oportunidades que o Senhor me deu. O inferno será também um lugar de acusações. E essa é forte, pesada. Quem estiver lá vai acusar outros por estar lá. Porque vai ter muito tempo, né, gente? É a eternidade. Então a pessoa vai lembrar de tudo. Filhos vão acusar seus pais por não ter levado uma vida com Deus a sério. E por isso o filho foi lançado no inferno. Filhos vão acusar pais. Isso se os dois não estiverem juntos lá, não sei se vai reconhecer ou não. A Bíblia não fala isso. Mas se reconhecer, vai ser uma guerra. Eu estou aqui por causa de você. Eu estou aqui porque você nunca assumiu um compromisso com Deus. Eu estou aqui porque você sentava lá na mesa de casa, chegava no culto de ceia e descia a lenha. No culto, no pastor, em quem fazia o louvor, na igreja, não sei o quê, não sei o quê. Eu nunca tive a fé que eu deveria ter e a esperança, porque você criticava tanta a igreja que eu perdi a fé. Filhos poderão acusar pais, sim ou não? Será um lugar de acusações pelos maus testemunhos. Quem estiver lá vai lembrar. Ah, aquele líder, aquele pastor. Porque é, né? Ah, aquela pessoa, aquele irmão que me discipulou, o próprio pai, a própria mãe, que deu tão mau testemunho para mim, que aconteceu aquilo com ele e eu perdi a fé. Quantos, gente, diante do escândalo de um irmão, cai na fé?
é fraco na fé. Ele vê um escândalo, o que ele faz? Ele cai, ele não tem força para se manter de pé. Gente, nós já vimos isso quantas vezes eu já vi isso na minha vida. As pessoas vão se lembrar, eu caí por causa daquele mau testemunho. Outros vão dizer, olha, eu conheci a palavra, mas eu agi como um ímpio, porque alguém que estava lá dentro, em vez de me ajudar e me levantar, me tirou da presença de Deus e me levou para fazer as coisas erradas junto com Ele. E não foi um do mundo, foi um lá de dentro. E muitas acusações vão acontecer naquele lugar. Que o Senhor nos guarde. Segundo a Bíblia, quem vai para o inferno? A Bíblia tem algumas listinhas, e eu vou ler só duas, tá? Só duas. Apocalipse, capítulo 21, 8. Você quer abrir? Apocalipse, capítulo 21, 8. Tem uma lista dos que não herdarão o céu. Apocalipse, capítulo 21, 8, o último livro da sua Bíblia. Diz assim: os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Gálatas 5, 19 ao 21. Abre lá. Gálatas 5, 19 ao 21. Enquanto você abre, eu vou ler a lista de novo. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem todo tipo de imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, e a feitiçaria está em alta de novo, a idolatria e todos os mentirosos. Gente, olha quem está nessa lista. Aí as pessoas falam assim, não, eu não matei, eu não roubei milhões, né? Eu não vou para o inferno. Mas aqui na lista está escrito que os mentirosos também vão. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade. É listinha de quem vai para o inferno, se não se arrepender. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Se é uma pessoa que causa muita confusão, cuidado. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam essas coisas, o que vai acontecer com eles? Quem não vai herdar, vai para onde? Aqui nos ensina, quem vive na prática do pecado, sem arrependimento, vai perecer. O homem peca, mas se ele se arrepende, pede perdão, conserta e deixa o pecado, ele alcança misericórdia, ele vai morar no céu. Mas se não há arrependimento, se continua na prática do pecado, a Bíblia é muito clara. Agora, olha aqui para mim. Para quem foi preparado o inferno? O inferno foi preparado para o homem que Deus criou? Não. O inferno, em Mateus, a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus demônios. Deus não criou o inferno para nós. Deus criou o inferno para destruir Satanás e os seus demônios. Mas por causa do pecado não confessado, do pecado não deixado, muitos serão lançados no fogo do inferno. Então, irmãos, qual que é o caminho? Fazer um concerto com Deus. Colocar a vida no altar. Eu não vim aqui pregar uma palavra para Deus te acusar, porque Deus não te acusa. Deus te revela.
Deus se revela e te revela. E revela a sua situação. No mais íntimo, ninguém sabe de nada. Às vezes você está aí e ninguém sabe de nada. E nem precisa saber. Mas sabe, o Senhor, o seu amor é tão grande, a sua misericórdia é tão grande, que Ele nos dá a oportunidade de arrependimento. Quem não chegou nesse lugar, na lama do pecado, eu levanto a minha primeira mão. Todos nós chegamos aqui, lá na lama do pecado. Todos nós chegamos aqui, assim, quando nós nos deparamos com essa palavra, a gente olhava para nós, essa palavra, e olhava e falava assim, meu Deus, eu olhava, conversava com as irmãs e falava assim, acho que eu não dou conta não. E elas falavam assim para mim, você sozinha não dá conta, mas o Espírito Santo te ajuda, e você vai dar conta, porque é a graça de Deus. Quando você decidir obedecer ao Senhor, você dá conta. E meses e meses e meses eu lutava e dizia, agora eu não dou conta não. Ela dizia, você dá conta, porque é a graça de Deus que te ajuda. Se você decidir que você quer o Senhor Jesus, Ele te ajuda. E o Senhor foi me libertando, foi me libertando, foi me libertando. Então, hoje, quem tem o Espírito Santo, você sabe, quando você peca, meu Deus, parece que você não tem lugar. Parece que lugar nenhum te cabe. Você fica desesperado para encontrar um lugar para você dobrar seu joelho e falar, Senhor, me perdoa, que vergonha. E talvez você esteja aqui nesse processo de libertação, esse processo de renúncia, que você precisa entregar tanta coisa, e Deus me põe aqui nessa noite, para te falar que quer te levar para o céu, para te falar que quer te livrar do inferno, e Deus te coloca aqui, e Ele te convida a deixar o mundo, a deixar o pecado, a deixar essas coisas, porque vai valer a pena, vai valer a pena. Entrega hoje a sua vida para Jesus, abre mão desse adultério, abre mão do roubo, abre mão da mentira, abre mão da friagem espiritual, porque a Bíblia diz que havia 10 virgens crentes, as 10 tinham botija, 5 tinham azeite, 5 perdeu o azeite, mas só pôde entrar com o noivo as que tinham azeite. Quem não tinha, ficou de fora. Quem não tem azeite é o frio espiritual. Às vezes você está aqui, você é crente há 20 anos, mas você não tem buscado, você não tem orado, você não tem consagrado, e Deus me põe aqui para falar com você, coloca amor nas minhas palavras, para falar com você assim, você precisa levantar do lugar que você está, e você precisa começar a buscar a Deus, porque aqui nessa noite, com essa palavra, Deus está te dando oportunidade de você começar de novo. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você que o Senhor preparou para você, foi o céu e não o inferno, e a vontade do Pai é que você vá para o céu e não para o inferno. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21 e se coloque de pé. Se você puder, não saia, se você puder. Se você precisar ir embora, não tem problema. Mas se você puder, não saia, que eu quero orar com você. E eu quero pedir ao Senhor que firme os seus passos. Mas não só os seus, mas sabe os passos daqueles lá da nossa casa, que quando eu pregava, você falava assim, Jesus, tem misericórdia do fulano, tem misericórdia da fulana. Nós vamos orar por eles também, nós vamos trazer eles aqui, atrelado a nós nessa hora. Então fecha os teus olhos, aliás, fecha os teus olhos não, você está com a sua Bíblia aberta. Se você for ficar aqui, não converse agora,
Porque é a hora de Deus selar sobre nós aquilo que Ele quer fazer. Apocalipse. Esse é o lugar, o novo céu e a nova terra, que Deus criou para mim e para você. Capítulo 21. Eu vi, João está dizendo, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eu vi o mar e ele já não existe. Eu vi a cidade santa. Eu vi a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como a noiva, enfeitada para o seu noivo. Então eu ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará no meio deles. Eles serão o meu povo. E Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. E Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Já não existirá mais morte. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava assentado no trono me disse: eis que eu faço novas todas as coisas. Escreva essas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. E ele disse ainda a mim: João, tudo está feito, tudo está pronto. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim das coisas. Eu sou, e quem tem sede, eu darei de graça a fonte da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, a parte deles será no lago de fogo. Eles serão queimados com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio a mim um dos 7 anjos, que tinham 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo: venha, vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito, e uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa de Jerusalém. Ela descia do céu da parte de Deus. Nela tinha a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Vai imaginando como é que é a cidade santa que nós vamos morar. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões. Junto dos portões tem 12 anjos. Imagina uma cidade com 12 portões, 12 anjos guardando a cidade. Sobre os portões estavam escritos, a saber, o nome das 12 tribos de Israel. Verso 15. Verso 14. A muralha da cidade tinha 12. Vai vendo, tudo 12. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha a medida de uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara, e tinha 12 mil estádios.
Seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a muralha, e tinha 144 côvados. Verso 18. A muralha é feita de jaspe, e a cidade é feita de ouro fino e puro, semelhante a um vidro límpido. Os alicerces da muralha santa estão enfeitados de todo tipo de pedra preciosa. Vai imaginando essa cidade. O primeiro alicerce dela é de jaspe. O segundo é de safira. O terceiro é de calcedônia. O quarto é de esmeralda. O quinto é de sardônio. O sexto é de sárdio. O sétimo é de crisótio. O oitavo é de berilo. O nono é de topázio. E o 10º de crisopasso. E o 11º de jacinto. E o 12º, porque são 12, de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma pérola única. E a praça da cidade é de ouro puro, um vidro transparente. A praça da cidade. Mas olha o que João está dizendo. Mais interessante, olha o que João diz. Eu não vi nenhum santuário na cidade. Eu não vi um templo. Eu não vi um santuário. Por que ele não viu? Porque o seu santuário é o próprio Senhor, o Senhor poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, não precisa de energia elétrica, nem da lua para dar a claridade, pois a glória de Deus ilumina toda a cidade, e o Cordeiro de Deus é a sua própria lâmpada. Ah, meu Deus! As nações andarão na sua luz. Versículo 25: seus portões jamais se fecharão de dia e de noite, pois nela não haverá noite mais. Aleluia! E lhe trarão a glória e a honra das nações. Mas tem um detalhe, dizia João no versículo 27. Tem um detalhe. Nela não entrará nada impuro. Nela não entrará ninguém, nada impuro. Nem o que pratica abominação. E olha quem está aqui de novo. Abominação e? Abominação e? Abominação e? Fala assim: Deus tem misericórdia de mim. Fala de novo: Deus tem misericórdia de mim. Nela não entrará mentirosos, nem quem pratica abominação, mas somente os que estão escritos onde, irmãos? Espera aí que nós vamos continuar lendo, no livro da vida. A Bíblia diz que no céu tem um livro fechado. Só tem um que é digno de abrir o livro fechado. Quem é? Quem é? Quem é? Porque ele foi o único que morreu pelos nossos pecados. Vai chegar o dia, o pai vai virar para o filho e falar: meu filho, a honra é sua, a honra é sua, abre o livro da vida. Ele vai abrir o livro, e ele vai começar a fazer uma chamada. É o grande dia de separar o cordeiro, as ovelhas separar as ovelhas dos bodes. E ele vai fazer a chamada. E a Bíblia diz assim, ó: e os que tiverem escritos no livro da vida, ele vai chamar e vai entrar para o descanso eterno. Mas os que não estiverem escritos, o que vai acontecer com eles? Vai ser lançado no fogo do... Ele vai olhar e vai falar assim: Maria Aparecida da Silva, estou aqui, Senhor. Vem, Maria Aparecida, entra para o descanso eterno que você alcançou. João Manuel da Silva, vem, João, para o descanso eterno. José da Silva Maria, vem para o descanso eterno, para o lugar que eu vim preparar, para a morada que eu vim preparar.
e Ele vai chamar todos que são salvos e vai fechar o livro. Vai ter uma multidão dizendo assim: faltou o meu nome. Oh Senhor, só esqueceu o meu nome. Ele vai falar: não, esqueci não. Seu nome não está aqui não. Deve ter um engano aí, Jesus. O escrivão lá do céu errou. Eu era lá da Vale. Ele vai olhar e falar assim: mas eu não te conheço. Não, Jesus, eu era líder. Eu ajudava. Eu fazia não sei o quê. Eu ia no culto todo domingo. Eu não te conheço. Tchau. Todos para o fogo eterno. Capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês a mês. E a folha das árvores serve para a cura. Verso 3: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Já não haverá mais noite, e não precisarão mais da luz da lamparina, nem da luz do sol, nem da energia elétrica. Estou acrescentando aqui: porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para sempre. Então o anjo me disse: levanta a sua mão. Então o anjo me disse estas palavras. Então o anjo agora vai selar aquilo que João viu, e ele diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que é breve, as coisas que é breve, as coisas que é breve hão de acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias desse livro. Mas João também escreveu numa carta, das cartas de Apocalipse: cuidado, guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Em 5 minutos, são 9 horas, eu quero te convidar a sair do seu lugar, e nós vamos clamar pela nossa vida e pela nossa família, e dizer: Senhor, livra-nos, livra-nos do fogo do inferno, livra quem amamos do fogo do inferno, coloca temor no nosso coração.